Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres, de Química, e estarei aqui com vocês. Então, vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 4, objeto de conhecimento, problemas ambientais, mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade. Química ambiental, método de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos e o detalhamento é classificação das cadeias carbônicas. Então vamos para a nossa aula. Sejam bem-vindos a este laboratório maravilhoso. Olha cada equipamento que nós temos aqui. E nós estamos aqui exatamente para falar sobre este questionamento. Vocês sabem por que o carbono é considerado o elemento mais versátil da química? Quando nós vamos para um laboratório, você que pretende, estar fazendo aí química talvez, mas pode ser bioquímica, pode ser até medicina, ou qualquer área realmente voltada ali para a saúde, até biologia, você vai ver a química orgânica, que é responsável aí pelo carbono, em várias áreas. Você vai ver várias vezes o carbono surgindo de forma bem versátil em cada composto, em cada reação química, em cada análise que você for para um laboratório desse. Então é bom entender como todas essas estruturas de carbono são organizadas em questão de propriedades. Então é isso que nós vamos ver. Dê uma olhada aí. Então a classificação das cadeias carbônicas, e note, nós estamos falando aqui apenas de cadeias carbônicas. O que isso quer dizer? Que tem carbonos. Então tem carbono, nós vamos aprender a classificar. E aqui tem um mapa mental para vocês entenderem parte por parte em relação à cadeia, tá? Então, em relação, quando a gente está falando de cadeia carbônica, ela pode ser aberta, tá? Ou seja, em sequência, ou ela pode ser fechada. Se ela for fechada, ela pode ser aromática, que é desta forma aqui, ou ela pode ser não aromática, que é apenas fechada mesmo, tá? Mas ela também pode ser mista, ela ter os dois. Então, note que nós temos classificação apenas analisando a estrutura. Ah, professora, eu não entendi o que é isso aqui. Essa representação, eu vou colocar aqui F3 para você entender. Por exemplo, eu posso ter desta forma, onde o carbono está aqui, fazendo ligação, com 3 hidrogênios. Mas como eu vou fazer uma representação para vocês entenderem aquela fórmula ali, eu vou colocar outros 2 carbonos. Então, nós podemos ter desta forma, nós podemos ter também desta forma, que é abreviada, mas nós também podemos ter desta forma, tá? Lembrando que cada parada aqui é um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. E dessa forma, em linha, não preciso representar ali os hidrogênios, Então, continuando a classificação. Nós também temos aí a classificação quanto à dispersão dos átomos. Ou seja, essa cadeia pode ser normal, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Ou ela pode ser ramificada, dessa forma aqui. Só que aí ela vai ter um carbono aqui, saindo da cadeia principal. Então, para você saber que ela é ramificada ou não, você tem que selecionar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos, ou seja, em
linha, tá? Ele pode fazer curva, mas ele não pode voltar, tá? Então ele tem que ser em sequência. Da mesma forma, nós temos os tipos de ligações. Então, os tipos de ligações que nós temos é a saturada e a insaturada. A saturada são ligações simples. Então, nós temos aqui ligações simples. A insaturada, elas são duplas ou triplas. Então, eu posso ter uma dupla aqui, que são 2 traços. Então, note que nós temos uma classificação muito grande aí em relação às cadeias carbônicas. Nós também temos a classificação em relação a ela ser homogênea ou heterogênea. Homo quer dizer igual, gênea quer dizer fase. Então, se eu tenho apenas carbono ligado com carbono, ela é homogênea. Eu só tenho carbono. Mas se eu tenho carbono ligado com oxigênio que está ligado ao carbono, eu tenho heteroátomo, ou seja, é um átomo diferente, que aí vai dar uma fase diferente. Então aqui eu vou ter um composto, né, uma cadeia carbônica heterogênea. Então, só recapitulando, aqui é dupla, aqui é simples, aqui é ramificada e aqui é normal, tá? Cadeia aromática é dessa forma. Aqui fechada e aqui é aberta. Então, em resumo, toda a classificação dos compostos aí, elas são feitas, são organizadas dessa forma, quanto à cadeia, a disposição dos átomos, o tipo de ligação e a natureza desses átomos, tá? Então, vamos começar a aplicar isso. Nós temos aqui um exemplo de um composto chamado buteno. Novamente, nós vamos avaliar quanto à cadeia, quanto à disposição, se é normal ou ramificada. Então, vou colocar aqui disposição, tipo de ligação, deixa eu colocar aí embaixo, tipo de ligação, e aqui quanto à natureza. Então, cadeia, ela é normal, selecionar a cadeia principal, né, sequência. Então, nós temos uma cadeia aberta. Beleza. Segundo ponto, em relação à disposição, ela é normal ou ramificada? Ela é normal, né? Porque a gente não tem nenhuma ramificação. Quanto ao tipo de ligação, ela é insaturada. Por que insaturada? Porque nós temos uma insaturação bem aqui. E entre elas só tem carbono, então ela é colocada como homogênea, tá? Homogênea. Então note que aqui a gente consegue classificar direitinho. Então aqui nessa estrutura, né, nós vamos analisar da mesma forma que nós vimos na anterior, né? Em que estão aqui a cadeia, a disposição, o tipo de ligação e também aqui em relação à natureza, né? Então nós temos aqui cadeia, disposição, tipo de ligação, tá? E aqui também a natureza. Então, para fazer a cadeia, eu tenho que selecionar primeiro a cadeia principal. Lembra que é a sequência, ou seja, nós estamos falando aqui de classificação de carbono. Então, quando a gente fala classificação de carbono, eu só vou selecionar a cadeia que tem carbono, tá bom? Então, dessa forma, essa cadeia vai ser aberta. Aberta. Ah, professor, como é que eu sei que ela é aberta? Que ela não é fechada. Então, eu tenho aqui essa cadeia que é fechada, tá bom? Em relação à disposição, ela é normal ou ela é ramificada? Aqui na cadeia principal não tinha nada ramificado, então ela é normal.
Em relação ao tipo de ligação, nós temos aqui saturada, porque só temos ligações simples, saturada. Em relação a ela ser homogênea ou heterogênea, nós temos aqui um oxigênio, só que ele não está entre carbonos, tá? Então aqui ela é homogênea. Tudo bem? Beleza. Vamos continuar. Nós temos aí o ciclopentano. Note que ele não está lhe dando a estrutura, tá? Então, como ele não está me dando a estrutura, eu vou a partir do nome. Então, pegando a partir do nome, quando ele fala ciclo, ele está falando de uma cadeia fechada. Pente são 5 carbonos. An, ligação simples entre eles, e o O significa que é hidrocarboneto, tá? Se fosse ligação dupla, ia ser en. Se fosse tripla, seria in, tá? Então, se fosse dupla, seria en. Se fosse tripla, seria in. Então, é uma cadeia fechada. 1, 2, 3, 4, 5 e fecha aqui. Com 2 hidrogênios aqui, com 2 hidrogênios aqui, com 2 hidrogênios aqui, com 2 hidrogênios aqui e aqui, tá? E da mesma forma que a questão anterior, nós vamos analisar em questão de cadeia, disposição, tipo de ligação e natureza. Então, cadeia, disposição, tipo de ligação e natureza. Dessa forma, nós vamos selecionar a cadeia principal. A cadeia principal, neste caso, é ela toda, né? Então, nessa cadeia, ela não é aberta, ela é fechada. Ela é aromática? Não. Se ela fosse aromática, ela teria dupla sim, dupla não, tá? Importante dizer que o aromático, ele geralmente vai aparecer assim para você, onde dentro você vou ter dupla sim, dupla não. Aí depois vem dupla sim, dupla não, dupla sim, tá? Então, nesse caso, é só uma cadeia fechada mesmo, tá? Aqui neste exemplo, nós vamos dizer apenas que ela é fechada, não aromática, tá? Então, a gente pode falar que é uma cadeia fechada, tá? Uma cadeia fechada. Beleza. Quanto à disposição, se ela é uma cadeia normal ou ramificada, a gente consegue ver que os carbonos estão em sequência. Não tem nenhum fora, então ela é normal, tá? Ela não é ramificada. Quanto ao tipo de ligação só simples, então ela é saturada. E quanto à natureza, só tem carbono, ela é homogênea. Tenho certeza que você já está fera em fazer isso aí. Então vamos aqui dar continuidade. Nós temos mais uma aplicação, mas neste caso, ele está representando aqui desta forma. Isso significa, tá, que é uma ramificação. Então é como se esta espécie, ela estivesse aqui, tá? Então isso é uma outra forma de representar, mas é importante você ter ciência disso, tá? Então, continuando, o que nós vamos ter aqui? Novamente, cadeia, disposição, tipo de ligação e natureza. Então, dessa forma, essa é uma cadeia, quando eu seleciono aqui, ó, lembra que é em sequência? É por isso que eu coloquei ele lá para cima, ó. Então, eu tenho carbono 1, 2, 3 e 4. Eu não posso subir. Então, essa cadeia é uma cadeia aberta. Nesse caso, como o carbono aqui está para fora da cadeia principal, ela é ramificada. Tipo de ligação, saturada, porque só tem ligação simples, saturada. E aqui a natureza, ela é homogênea, tá? Então é importante você entender todas essas classificações, tá? Para que possa analisar cada uma das estruturas. Dessa forma, você entendendo de maneira clara, você consegue entender a relação da estrutura com as propriedades
físico-químicas. Professor, como assim? Porque dependendo da cadeia, se ela é uma cadeia que é muito grande, ela vai começar a sofrer algumas situações. Como você pode ver no texto aí, cadeias maiores ou com mais carbono tendem a ter um ponto de fusão e de ebulição mais altos, pois as forças intermoleculares, como as forças de Van der Waals, são mais intensas. Então, eu vou desenhar aqui só para você entender de maneira clara. Quando a gente tem um butano, o butano ele é gasoso. Já em temperatura ambiente, né, o octano ele vai ser líquido. Por quê? Porque eu tenho moléculas de 4 carbonos, tá? Aqui eu tenho 4 carbonos. Quando eu analiso essa molécula, ela está se aproximando de outra e se ligando. Essa ligação é fraca, fazendo com que esses compostos se separem e fiquem em forma de gás. Já no octano, nós temos isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, note que eu tenho muito mais pontos de ligação entre eles, tá? Então, aqui eu tenho muitos mais pontos de ligação. Ah, professor, significa que eles realmente se ligam? Não, eles se aproximam, tá? Porque a gente está falando de forças intermoleculares, tá? Então, eles apenas se aproximam. É por isso que quanto maior a estrutura, mais ligações, mais interações ela vai ter, fazendo com que o estado físico mude. Então, por exemplo, se a gente analisar gorduras, óleos, né? A gordura a gente já consegue ver ela como um sólido. Então a cadeia delas é muito grande. E aí elas vão ter, claro, várias estruturas que vão estar ali se ligando, tá bom? Outra coisa também que a gente consegue entender é em questão de saturadas e insaturadas. As cadeias insaturadas, com ligações duplas ou triplas, o que vai acontecer? Elas têm propriedades diferentes. Então, os alcenos, lembra do EN que eu acabei de falar para vocês? Com ligações duplas, eles são mais reativos do que os alcanos. Então, se eu tenho um composto aqui que tem uma ligação dupla, o que vai acontecer com ele é que aqui eu tenho um par de elétrons soltos, tá? Então, eu tenho um par de elétrons soltos. Qualquer elemento químico que gostar de elétrons e passar aqui, ele vai pegar e vai quebrar esta ligação. E aí ele vai fazer uma ligação, tá? Então, é por isso que compostos que têm duplas ou triplas, que são insaturados, eles reagem muito facilmente, tá? Então, aí a gente consegue entender essas estruturas compreendendo as propriedades físicas, né? Quando a gente aprofunda nisso. Outra situação que eu posso trazer para vocês é aqui os fármacos. A estrutura da cadeia carbônica de um fármaco determina a sua solubilidade, a absorção e interação com o organismo. Como assim, professor? Tem fármacos que você vai ingerir que é para ele dissolver no esôfago, é para ele dissolver no estômago. Então, dependendo do composto que eu estou utilizando ali, ele tem que dissolver em determinada região. Tem alguns que você coloca debaixo da língua, né? Alguns outros é dentro de cápsulas, outros são apenas pastilhas. Então é importante entender que cada um, por causa da estrutura da cadeia carbônica, né? Ele vai agir de forma diferente ali no organismo. Em exemplo, a penicilina possui uma cadeia heterocíclica. O que é heterocíclica? Hétero, a gente já falou que é diferente, e cíclica é cadeia. Então, eu vou ter uma cadeia fechada, tá? Onde uma dessas pontas, tá? Uma dessas pontas aqui, ó, vai ter o quê? Um elemento químico, que não é o carbono, tá? Então, aqui eu poderia ter o carbono, né? Uma cadeia fechada, mas eu tenho um outro elemento, pode ser o nitrogênio, pode ser o oxigênio, pode ser o enxofre. Então, é muito importante você entender que dependendo do arranjo, nós teremos estruturas diferentes.
Vamos ver aí esse composto. Então, nós temos aí a estrutura da penicilina, ela é dessa forma. Olha aí o que a gente falou da heterocíclica, né? Ela está bem aqui, ó. Uma estrutura heterocíclica. Nós também temos uma outra heterocíclica bem aqui, ó, onde nós temos o enxofre, né? Vários carbonos. Então, essa estrutura da penicilina tem cadeias fechadas, tem cadeias abertas, tem cadeias aqui que são aromáticas. Então, toda essa estrutura grande, né? Ela tem várias classificações possíveis. No caso, a gente vai chamar aqui de mista, né? Mista, ela tem ligações duplas, então é uma cadeia, né, que faz ali saturações. Nós também temos ali na cadeia, né, uma cadeia heterogênea, como a gente acabou de falar. Mas eu quero trazer aqui um pouco mais de história para vocês entenderem a importância desse composto orgânico para a nossa vida. Porque a partir do momento que essa substância foi descoberta, foi possível fazer com que várias doenças fossem ali tratadas. Quer ver? Dê uma olhada nessa animação. A penicilina foi descoberta por acaso por Alexander Fleming, em 1928. Esse pesquisador estava estudando bactérias do gênero Staphylococcus e percebeu que sua amostra tinha sido contaminada por algum tipo de fungo. Após analisar o bolor, ele descobriu que se tratava do gênero Penicillium. Além disso, soube-se que a substância produzida por esse fungo era capaz de inibir o crescimento bacteriano. Surgia nesse momento o mais famoso antibiótico da história. A penicilina inibe uma enzima chamada de transpeptidase, que atua na formação do peptidoglicano, importante componente da parede celular bacteriana. Essa inibição faz com que a penicilina provoque uma rápida lise, destruição da célula e, consequentemente, morte das bactérias. A penicilina, logo após seu surgimento, foi extremamente importante no tratamento de doenças infecciosas desencadeadas por ferimentos. Ela foi utilizada, por exemplo, para tratar soldados feridos na Segunda Guerra Mundial. A penicilina pode ser utilizada no tratamento de vários problemas de saúde, como infecções por Streptococcus pyogenes e Streptococcus pneumoniae, sífilis, gangrena gasosa, meningite bacteriana, endocardites bacterianas, amidalites, faringites, epiglotites, otites, sinusites. Porém, usar antibióticos de forma inadequada pode ser muito ruim. Uma das principais consequências do uso inadequado de antibióticos é a resistência bacteriana. Esse processo ocorre quando bactérias resistentes, ou seja, que não são mortas por determinado tipo de antibiótico, são selecionadas. A exposição frequente a antibióticos, por exemplo, pode facilitar a aquisição de mecanismos de resistência bacteriana, levando ao surgimento das chamadas superbactérias. Legal, né? Olha a importância que tem aí uma substância orgânica descoberta. Fez com que várias doenças fossem possíveis de serem combatidas, tá bom? Mas vamos continuar que nós temos alguns outros exemplos, dê uma olhada. No impacto ainda no cotidiano, nós temos aí os combustíveis, né? Os combustíveis, eles são produzidos, né, através de uma reação orgânica. Então, a gente pega o petróleo e esse petróleo ele é aquecido. Daqui vão sair várias coisas. Vai sair gás, vai sair óleo. Eita. Vai sair óleo. Vai sair várias coisas, tá? Inclusive a gasolina. Mas é importante dizer que aqui, quando a gente fala de combustíveis, a classificação das cadeias carbônicas ajuda a entender essas propriedades, como gasolina, diesel, gás natural. Então, tudo isso sai do
Petróleo, onde nós temos vários carbonos. Então imagina que nós temos uma cadeia muito grande. Quando a gente aquece, essas cadeias vão quebrando e aí eles vão se separando nessas substâncias, tá? Então a gente consegue realmente trabalhar com muita coisa na natureza. A gasolina, aqui como exemplo, o texto diz, contém hidrocarboneto de cadeia curta, que são mais voláteis, né, e inflamáveis. Tanto que quando a gente fala de gasolina, qual é a melhor gasolina? É quando ela está com a sua octanagem. O que é a octanagem? Nada mais é do que ter 8 carbonos. É muito importante você entender isso. E aí, de posse dessa informação, você consegue realmente entender vários compostos orgânicos. Importante lembrar, né, que os polímeros e plásticos também são feitos de carbono. A estrutura das cadeiras, como vocês podem ver aqui, estrutura também de PET, né, garrafas PET, também são polímeros, EVAs também são polímeros. Então, a estrutura das cadeias carbônicas, ela vai determinar as propriedades dos polímeros, como flexibilidade, resistência, transparência. Por exemplo, o polipropileno, cadeia ramificada, é usado em embalagens flexíveis. Então, quando a gente fala de polímeros, não necessariamente são plásticos, tá? Mas existem sim alguns plásticos que podem ser aquecidos e aí depois de aquecidos, eles podem ser remoldados. Alguns outros a gente não consegue remoldar, tá? Então, olha o quanto que a gente consegue ver com a química, né? Importante mostrar e voltar aqui novamente para esse nosso mapa mental, que nós vimos várias características, né, das cadeias carbônicas. Então é importante você relembrar isso. Não esqueça que quando nós temos aqui a classificação da cadeia carbônica em relação à cadeia, ela é dividida em aberta, fechada e mista. Outro nome também para fechada pode ser também acíclica, tá? Ou fechada pode ser cíclica, tá? Cíclica, e a aberta pode ser acíclica. Tá bom? Então é um outro nome também que pode aparecer para vocês. Em relação à disposição dos átomos, ele pode ser normal ou ramificada. Não esqueça de procurar a cadeia principal. Da mesma forma, o tipo de ligação, não esqueça de saber se é saturada ou insaturada, que pode estar no nome, como an, simples, em, dupla e in, tripla. E em questão de homogêneo e heterogêneo, é sempre em relação ao heteroátomo. Então, se tiver, preste bastante atenção no que eu vou dizer, se tiver um elemento entre os carbonos, eu não estou falando fora, tá? Eu estou falando entre os carbonos, porque lembre, quando a gente vai classificar, é uma classificação carbônica. Dessa forma, eu tenho que analisar os carbonos se ligando. Então, se eu só tenho carbono, 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 e oxigênio, é homogênea, tá? Se eu tenho carbono, carbono, um elemento diferente entre ali os carbonos, e aí vem carbono, 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 eu tenho ali um heteroátomo, ou seja, ela é ela é classificada, né, como um composto ali heterogêneo, tá bom? Espero que você tenha entendido tudo direitinho, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.